A vergonhosa atuação com o estilo prostituto do apresentador da Atena. Um dos, entre aspas, senhores da verdade, com pompa de defensor da lisura dos fatos, se revela tão canalha quanto as pessoas que ele acusa do mesmo nome. Sempre buscando parecer o lado bom da informação, ele tem o jeito de certa forma valente de entrar no ambiente das pessoas de seu interesse. Como seu programa de comunicação estão geralmente permeados de notícias ruins e geralmente polêmicas, ele tem sempre a sua opinião sobre o assunto, o que lhe é de direito. É neste quesito que entra a prostituição de Datena. Quando ele relaciona a fala de uma pessoa com o descontentamento de outra, logo busca dar voz a este segundo, possibilitando-lhes que seus sentimentos, como flechas em palavras, sejam atiradas pelo arco do egoísmo e o veneno de seus dardos sejam destilados. Mesmo que o entrevistado do momento seja o lado sujo, ou o mais sujo da moeda do seu jogo de entrevistas. Sempre recebe e expressa o elogio de e ao, entre aspas, amigo entrevistado. Ele que sempre é atendido por todos de todas as esferas. O vendedor de, entre aspas, amor por personagens pública tem como pagamento a audiência e, consequentemente, entre aspas, prestígio, entre outras. Correr para perguntar a alguém público sobre a fala de outro, principalmente sendo adversário, sabendo que isto é jogar lenha na fogueira, não corresponde exatamente a um jornalismo sensato. A imparcialidade da imprensa se refere a informar um acontecimento. O papel de informar exige neutralidade e não jogar dos dois lados, enquanto que comentar é expressar o ponto de vista, onde, neste caso, entrou a promiscuidade. Como exemplo, o comentarista técnico esportivo. O comentarista não pode expressar o seu desejo, mas sim o que a regra da modalidade define. Comenta-se se a ação foi válida por sido compatível com as regras ou não valeu por tê-la infringido-as. Isso, indiferente mesmo se o atleta, entre aspas, é o meu ídolo ou o contrário. São verdades absolutas. Imagina o comentarista se expressar da seguinte maneira: o árbitro deu negativo para a sua ação, fulano. O que você acha? E no calor da frustração, o competidor possivelmente vai reclamar da ação do árbitro. Então o comentarista se dirige ao árbitro e diz: o atleta tal reclamou da sua arbitragem. É óbvio que o árbitro vai querer justificar a sua decisão em base nas regras da modalidade esportiva em prática. E aí fica a pergunta: o sujeito desempenhou bem o seu papel de comentarista ou foi um fomentador de tensões no ambiente? Trazer todos os cães e gatos para dentro da mesma gaiola, fazendo-os degladiar para ver quem vence, não dá para ser visto como algo sensato por parte de nenhum canal de comunicação e não é honroso a nenhum apresentador ou jornalista. No entanto, reafirmando o direito de expressão que todos temos, é notório que em seu direito você escolheu o de se prostituir por audiência, o que mesmo sendo legal é imoral. Essas condutas já tem tanto no mundo e não é interessante que alguém com tanta, entre aspas, moral como você fizesse parte também disto. Como você trabalha em uma das empresas de notícias e estas dependem do conteúdo, principalmente polêmico, para ser mais ouvida, faz-se necessário injetar o fermento na massa para crescer o debate, nem que seja em detrimento da verdade ou da sensatez. Independentemente de quem seja o objetivo da notícia, notícia sempre é notícia. A partir daí é comentário. E este, até onde for técnico e justo com as observações da regra que é a baliza da justiça da competição, ou seja, a ética, o que passa disso é fuxico, fermentação da maldade, tramóia para levar vantagens, aproveitamento da situação para causar discórdia, entre outros malefícios que um prostituto e a prostituição do jornalismo traz para a sociedade. É lamentável que em tempo com tantas contorções no país, tenhamos que conviver com mais prostituições mercenárias de homens e mulheres que eram tidos como quem se apresentavam como defensores da honra e da verdade. Esse tipo de comportamento de veículos de comunicação e de comunicadores é um desserviço ao tão oprimido e vilipendiado Brasil por obstinados e inescrupulosos promotores do caos. Esta é a opinião da Interrede Notícia.